Finalizando os vídeos sobre a individualidade da pessoa natural, termino com o domicílio. O significado jurídico da palavra domicílio é importante tanto no âmbito civil como no âmbito do processo civil. Por quê? É no domicílio que a pessoa, nesse caso específico, o requerido, o réu, ela é procurada para ser citada em um processo judicial e fazer parte dali, de fazer parte do processo. É onde ocorre, então, a citação, onde a pessoa toma ciência, conhecimento de que está sendo processada. O Código Civil de 2002, ele trata conjuntamente o domicílio da pessoa natural e da pessoa jurídica no título 3 do livro 1, nos artigos 70 a 78. Domicílio, nas palavras do ilustre Carlos Roberto Gonçalves, é o local onde o indivíduo responde por suas obrigações ou o local em que estabelece a sede principal de sua residência e de seus negócios. Incrementando um pouquinho este conceito, mas também não muito, porque ele é muito completo, é bem completo, domicílio é o lugar onde o indivíduo se estabelece com ânimo definitivo, como também o local em que exerce seus negócios jurídicos relativamente à atividade profissional. Então, domicílio da pessoa natural é a sede jurídica da pessoa, onde ela se presume presente para efeitos de direito. É o local onde, habitualmente, essa pessoa pratica seus atos e negócios jurídicos. O domicílio da pessoa natural é o local onde essa pessoa responde por suas obrigações. O Código Civil adotou o modelo suíço, onde o domicílio é o local onde a pessoa instala sua residência com ânimo definitivo, como preza o artigo 70. O domicílio possui elementos. Quais são os elementos do domicílio? São dois. Primeiro, elemento objetivo. O elemento objetivo é a residência local, o lugar onde a pessoa se instala, aonde ela está vivendo. É aquele lugar ali, objetivamente, onde ela está. O segundo elemento é o elemento subjetivo. Aí é o ânimo subjetivo, a pessoa subjetivamente falando. É o ânimo, é a vontade, a pretensão daquela pessoa de permanecer naquele local onde ela se encontra. O domicílio ainda nos traz aí algumas ideias locais distintos, que são, primeiro, um lugar pertinente à vida privada da pessoa, onde essa pessoa reside com sua família ou mesmo sozinho. E num segundo instante, a segunda ideia local do domicílio sugere ser o local em que essa pessoa exerce as suas atividades profissionais, fixando-o como centro dos seus negócios jurídicos. Então, já o domicílio, conforme definição dada pelo Código Civil nos artigos 70 a 72, ele pode ser o local onde a pessoa estabelece sua residência definitiva ou o local onde a pessoa exerce as suas atividades profissionais, ou seja, tanto um quanto o outro. Tanto onde ela mora, reside, tem onde está instalada, como também o local onde ela realiza os seus negócios. Vamos falar agora um pouco das espécies de domicílio. Então, primeiro, domicílio de origem. O domicílio de origem é aquele que surge com o nascimento do ser humano. É o domicílio dos pais do recém-nascido. E os pais moram aqui, o recém-nascido acabou de nascer. É o domicílio que está preso ao nascimento daquele que acabou de vir ao mundo com vida. Segunda espécie de domicílio voluntário. E aqui nós temos subtópicos. Então, o domicílio voluntário é o domicílio escolhido pela pessoa. Então, a pessoa, não é o de origem, é o voluntário, ela escolhe. Esse domicílio voluntário, ele pode ser, primeiro, geral ou comum. O domicílio voluntário geral ou comum é o domicílio escolhido livremente pela pessoa, por isso geral ou comum. Depende apenas da vontade do interessado, da pessoa em si, determinar aonde será o domicílio dela. Então, qualquer pessoa
que não esteja sujeita, obrigada a seguir o domicílio necessário, que nós vamos ver que é a terceira espécie, ela tem a liberdade de escolher o local onde ela irá se instalar, onde ela irá instalar a sua residência, com ânimo definitivo, bem como mudar conforme a sua vontade, como preza o artigo 74. Esse domicílio voluntário pode ser geral ou comum e também pode ser especial. Especial é aquele domicílio escolhido pelas partes, pelas pessoas, conforme ocorre o chamado foro de eleição ou contratual. É aquele que todo mundo escolhe quando, por exemplo, assina um contrato de locação, onde está lá as partes elegem o foro da cidade tal, XYZ, para dirimir qualquer dúvida, para entrar com ação, para questionar esse contrato. Esse é o foro de eleição ou contratual, é o que as partes escolhem. Esse foro especial, ele pode ser de eleição ou contratual. Como eu acabei de dizer, foro de eleição é o que é escolhido pelas partes como sendo o local onde, ocorrendo qualquer litígio, havendo a necessidade de se discutir aquele assunto judicialmente, é aquele que foi eleito, escolhido pelas partes, por isso, eleição. Já o contratual é o escolhido pelas partes quando da realização de um contrato, para o cumprimento de uma obrigação que foi contraída entre as partes. E a terceira espécie de domicílio, não esqueça, continuando aqui, espécie de domicílio. Primeiro, domicílio de origem. Segundo, domicílio voluntário, que pode ser geral ou comum, e também especial. O especial de eleição e contratual. E agora o terceiro domicílio, espécie, é o domicílio necessário ou legal. O domicílio necessário ou legal é o domicílio determinado pela lei. Por isso necessário ou legal. Ele é o determinado pela lei em razão da condição ou situação de certas pessoas. Então, nesse caso, deixa de existir a liberdade da pessoa de escolher o seu domicílio por culpa de uma imposição legal. Artigo 76 do Código Civil. Então, a lei, o Código Civil, nesse caso nós estamos estudando, ele determina que tal pessoa necessariamente, obrigatoriamente, por uma imposição legal, terá que ter o seu domicílio naquele lugar XYZ. Então, nós temos três situações distintas quando se trata de domicílio necessário ou legal. Primeiro, o menor incapaz, o tutelado e o curatelado, que temos três em um, todas em razão de seus estados de dependência que se encontram, por culpa desse estado de dependência, esse absolutamente incapaz, tutelado, curatelado, ele possui o domicílio do seu representante e também o relativamente capaz do seu assistente. Então, o relativamente capaz, o domicílio dele será o do seu representante, o do absolutamente incapaz será o do seu assistente. Do relativamente capaz do assistente e do absolutamente capaz do seu representante. Segundo, o preso, aquele que está detido, que está preso, em virtude da atual situação dele, que é um tanto quanto especial, é onde ele está recluso. E nos demais casos, em virtude de profissão ou atividade exercida, vai depender de onde ele está exercendo aquela profissão. Existem outras espécies de domicílio necessário, que eu vou citar aqui, três, independentemente de várias que existem no ordenamento jurídico, mas aqui são as que mais a gente ouve falar. A primeira é o do domicílio de cada cônjuge, do casal. Então, o domicílio de cada cônjuge será aonde aquele casal está situado, onde eles têm a sua residência com ânimo definitivo. Artigo 1569 do Código Civil. O agente diplomático ele segue as regras do artigo 77 do Código Civil, onde ele alegando a extraterritorialidade, ele deve ser citado no Distrito Federal ou no último local do Brasil em que ele esteve. Ainda por uma interpretação extensiva, o viúvo mantém o domicílio que era do casal enquanto voluntariamente ele não modifica. Pode acontecer, e partindo para um novo tópico, a pluralidade de domicílios. Então, uma pessoa ela pode ter
vários domicílios. Sendo assim, será considerado seu domicílio legal qualquer um deles, como preza o artigo 71 do Código Civil. O nosso Código Civil ele estabelece alguns domicílios legais, como eu acabei de falar, independentemente da residência ou atividade profissional. Então, existem domicílios, como eu falei a vocês, impostos por lei. No entanto, caso a pessoa natural não possua um domicílio ou mesmo uma residência fixa, vai ser considerado seu domicílio aonde quer que ela seja encontrada, como está no artigo 73 do Código Civil. Ainda, como consta no parágrafo único do artigo 72 do Código Civil, pode a pessoa possuir vários domicílios em virtude da sua profissão. Também já falei isso hoje, já falei isso agora. E aí, cada um desses locais é considerado seu domicílio para as relações correspondentes. Ou seja, caso a pessoa exerça uma profissão em vários lugares, será considerado seu domicílio qualquer um deles, mas especificamente o local onde aquela relação jurídica específica se deu, ocorreu. Para finalizar, a diferença entre residência e morada. Residência é o local onde a pessoa mora com intuito permanente, que pode coincidir com o domicílio, diferente das moradas que são provisórias, como no caso de hotéis, que fica ou aqueles resorts que você pode ficar uma temporada, casa de um amigo, de um parente, que não tem um ânimo de permanência. Então, a residência é um elemento do conceito do domicílio, sendo seu elemento objetivo. O elemento subjetivo, como eu falei, é um ânimo definitivo. Então, um indivíduo pode ter várias residências. A morada é o local onde é o lugar onde essa pessoa natural se estabelece temporariamente, ou seja, de forma provisória. Pode ser uma casa na praia, uma temporada no resort, ou em um hotel, um acampamento. Então não há transferência de negócios ou a vida propriamente dita dessa pessoa para esse local que é a morada, porque a morada ela é transitória. Valeu, pessoal, bom fim de semana a todos.